Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e hoje nós vamos falar de quais são as principais lesões dos triatletas. Quais são? Acho que você já teve alguma, né? Fica aqui que tem um convidado muito especial que vai falar sobre esse tema. Mas antes eu preciso falar que você pode ser membro do Extrema. Por apenas R$ 14,99 por mês, você pode ser membro, ter acesso aos episódios com antecedência, conversar com os nossos convidados e ter outras regalias. E também, se você quiser gravar o seu podcast, venha no Estúdio O, que é o melhor preço de Itaim. Então, eu vou começar aqui apresentando o meu convidado, Dr. Leandro. Ele é médico ortopedista, com um especialista em medicina esportiva e o médico do Ironman. Se você já teve algum probleminha no Ironman, com certeza já encontrou ele lá, né? Provavelmente nós nos vimos já. Seja muito bem-vindo. Tá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar de novo aqui. Já tive um episódio 130, depois você dá uma checada pra ver qual que é, alguma coisa tava... E eu queria muito tempo já falar sobre isso, porque são as coisas que nós vemos no nosso dia a dia, né? São as lesões e as doenças, vamos falar assim, que acontecem mais com os triatletas. É que quando você fala de triatlon hoje em dia, todo mundo já pensa em Ironman, né? Mas não tem como. Não tem como. acho que no final das contas acaba sendo o objetivo de todos, né? Todos os triatletas. Sim. Mas os problemas, eles são recorrentes em todas as distâncias, né? Desde saindo lá do sprint, passando pelo olímpico, até o 70.3 e o full, né? Eu tenho poucos pacientes ultramans. Talvez porque eles são mais raros de aparecer. Eu ia falar, porque tem poucos ultramans. Não é porque eles têm menos lesão, é porque eles são poucos, né? Mas a gente tem algumas doenças que são comuns a todos, né? Então, vamos começar assim, se a gente fosse listar, a gente pode falar pelo tempo de prática do atleta ou a gente pode generalizar isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar assim, em causas fisiológicas, metabólicas e causas mecânicas. Tá. Então, a primeira coisa, eu acho que é obrigação de todo médico falar, é que vocês se vocês forem começar uma atividade física, praticar uma atividade esportiva, tem que fazer uma avaliação médica antes. Você precisa passar com um médico, pode ser um clínico geral, pode ser um cardiologista, pode ser um médico do esporte. Esse médico, ele vai pedir alguns exames que são básicos. No mínimo, eu tenho que pedir um eletrocardiograma e exames de sangue. Eu peço exames um pouco mais completos, porque até são exames que a gente consegue avaliar a performance atual da pessoa que está treinando e quer evoluir. Então, a gente acaba pedindo um teste ergospirométrico, já deve ter feito, né? Aquele da esteira, que fica com a máscara. A gente pede um ultrassom do coração com o ecocardiograma, pede um ultrassom abdominal para ver se descobre alguma coisa. Você acredita que eu já peguei paciente que tinha tumor de rim e não sabia? E aí no check-up descobriu? No check-up a gente descobriu, Nossa. Graças a Deus operou, salvou a vida dele. Olha entendeu? só. Então aparece algumas coisas. É muito importante, né? Então, antes de começar, quem tá aqui, quer começar a fazer esporte, procura um médico. É muito importante. Essa é a principal coisa. Feitos os exames, tá tudo bem, tá saudável? Aí você começa a treinar para valer. Nos exames podem acontecer da gente descobrir algumas coisas mais usuais. Por exemplo, tem uma deficiência de vitamina D, falta cálcio, ele tem uma anemia ferropriva, ele tá com uma infecção e não sabia. Então, assim, fica tendo dores recorrentes, ele não sabe de onde vem, não sabe o que é. Então, tem um processo inflamatório crônico, que tem uma série de causas, um dia a gente pode falar disso. Então, nesses exames iniciais, a gente descobre muito dessas coisas. Tá. E essas coisas podem levar ou ter uma facilidade das lesões mecânicas, vamos falar, que são as biomecânicas, que são as que a gente mais vê ali no consultório. Tá? Então, realmente, fazer o check-up, fazer os exames de sangue, se você achar alguma coisa errada, você corrige e aí você está pronto para treinar de forma saudável. Aí tá lá o ferinha, né? Começou a treinar. Começou a treinar. E aí eu recomendo todo mundo ter um coach, seguir uma assessoria, seguir uma planilha. Isso também é muito importante. Porque principalmente para dosar a quantidade de treino. Você já deve ter passado por isso, né? Você deve ter visto vários amigos ou colegas que gostam
E aí, quando a gente gosta, o que a gente faz? Quer fazer o tempo todo na maior intensidade possível e com os amigos. Exatamente. Que já treinam há 5 anos. Exatamente. Então, o seu treino era para fazer um treino rodadinho lá em Z2, só que você vai pedalar com os galácticos e aí passa... o Z2 vira Z4, Z5, né? Para eles continua Z2, mas você não está preparado. E aí começa a aparecer as lesões mecânicas que a gente vê. As lesões mais comuns, os problemas mais comuns que a gente vê no consultório, mas isso daí é estatístico, tá? Tem alguns trabalhos científicos, como por exemplo foi feito nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. O Comitê Olímpico Internacional, ele fez um levantamento das Olimpíadas de Tóquio sobre todas as lesões que aparecem também, então separando do triatlon. A gente tem um trabalho muito legal que a Federação Portuguesa de Triatlon fez com todos os atletas durante um ano de campeonato. E a gente viu que, falando especificamente de triatleta, nós temos as lesões musculares, então que são as distensões, as rupturas musculares, o famoso estiramento, aquela fisgada que você sente na coxa, na perna. Esse daí é o principal. Tá. Na sequência, nós temos as tendinopatias, que são as famosas tendinites. O termo mudou um pouquinho, então hoje o correto, quando a gente vai num congresso de ortopedia, de medicina esportiva, a gente fala em tendinopatia, porque a tendinite, ela é uma inflamação do tendão. Tá. A tendinopatia é um termo maior, que ela envolve não somente a inflamação, mas aquele tendão ele pode estar, por exemplo, com uma lesão. Ele não está inflamado, mas ele está rasgadinho. É uma tendinopatia. Tá. Ele pode estar machucado sem processo inflamatório. Então, que antigamente se chamava tendinose. Então, é um termo maior. Quando fala tendinopatia, a tendinite está dentro dela. Tá, então, tudo que envolve tendão... É uma tendinopatia. Tá? Então, esses são os dois principais temas de lesões no consultório, em quem pratica triatlon no mundo, independente da distância que a pessoa escolheu praticar. Tá. Obviamente que quem pratica a modalidade sprint, ou até mesmo olímpico, que é uma intensidade muito maior do que quem faz, por exemplo, o Ironman, a intensidade faz com que você tenha inflamações mais rápido. Então, você tenha, talvez, inflamações mais importantes. Tá. Quem pratica as distâncias maiores, ela tem uma dor menor por mais tempo, mais crônica. E o triatleta, ele tem uma percepção de dor... Nossa, né, que ela péssima. Não é péssima, eu diria que ela é diferenciada do ser humano. Então... Ele suporta muita dor. Não, e aí quando o atleta reclama da dor é porque o negócio já... Exatamente, já está indo ladeira abaixo. Esse é o ponto. Então, muda um pouquinho a percepção de acordo com a categoria que ele está treinando ali de distância quanto ao problema dele, tá? Pode ser que ele tenha sido uma dor, uma inflamação aguda lá no primeiro mês, nos primeiros 2 meses, só que ele se acostumou tanto que aquela inflamação foi se mantendo e ficou por vários meses. Aí, quando que ele me preocupa, já aconteceu. Atleta meu indo para o Mundial, no aeroporto, me liga, doutor, tá doendo demais, tô assim. Mas faz quanto tempo que você tá com a Aí dor? eu falei, tá, quando que é a prova? Daqui 5 dias. Aí eu falo, porra, meu, aí você também não me ajuda, né? Pô, então, então faz isso. Ele, mas tudo isso. Pô, você quer correr ou não quer? Aí ele, quer, então faz isso, e quando você voltar a gente trata. Sabe? Então, não é o ideal, tá, gente? Pelo amor de Deus, me dá tempo pra tratar, sabe? Então, a gente precisa, quanto mais tempo, melhor pra você voltar ao normal, mais rápido. Legal. E aí, vamos pra parte prática, né? O atleta tá treinando, a gente sabe que o atleta sente dor. E aí, é isso, né? Aprende a conviver com a dor. Perfeito. Uma das coisas que eu sempre falo, e uma das coisas que eu usei na minha carreira toda é saber diferenciar dor de treino com dor de lesão. Perfeito. Então... Esse ponto é difícil para quem está começando. Para quem nunca lesionou e para quem está começando a treinar, sempre vai ficar, ai meu Deus, será que eu tô machucado? Será que é dor do treino? Será que é normal sentir dor? Né? Tem alguma forma que ajude o atleta a identificar isso, assim, sem ser a experiência? Porque uma hora ele vai aprender, Sim, né? Exatamente. Tem. Vamos falar algumas características de cada um, tá? Então, vamos pegar essas 2 primeiras que são... Vamos começar pelas tendinopatias, que são as inflamações. Quando você está treinando, qual que é o objetivo do treino? Vamos pensar na parte muscular, não estou pensando na parte aeróbica,
que é produzir, aumentar a sua concentração de mitocôndrias, fazer com que aumente a densidade, elas ficam maiores e aumenta seu VO2. Não estou pensando nisso. Quando você está treinando a sua musculatura para ela se adaptar àquela exigência de intensidade muscular para aquele treino específico. Todo treino, escutem bem, todo treino vocês têm lesão muscular. Então, são micro lesões que acontecem. Se você tem realmente uma ruptura, tá aqui a fibra muscular, ela corta, assim. São micro rupturas que acontecem durante aquele treino. E no seu período de descanso, normalmente à noite, quando você está dormindo, descansando, por isso que o sono é importante, o corpo fala, pô, machucou, vou reparar e deixar mais forte para ele poder aguentar o treino no dia seguinte. Isso daí vem lá dos nossos antepassados, quando a gente tinha que fugir do tigre de dente de sabre. A gente nunca fugiu do dinossauro, tá? No máximo do tigre. Porque ele fala, pô, o cara correu, se esforçou, sobreviveu, mas amanhã ele tá cansado, então preciso reparar essas lesões. Então, essa dor de microlesão, ela é uma dor generalizada. Você não vai sentir ela, ó, tá doendo aqui. Você não sente ela num ponto. Isso é importante falar. Você sente ela num todo. Tá você doendo sente minha ela... perna toda. Exatamente, né? você sente na coxa. A coxa. Você sente você na não sente perna. uma pontada. Não é uma pontada. Se você apertar assim com a mão cheia, dói tudo, mas se você tá apertando, por quê? A microlesão, ela leva a um pequeno processo inflamatório no meio das fibras musculares, aumenta o líquido acumulado, que a gente chama edema, então você fica mais sensível. Tá. Até recolher, até sair aquele processo inflamatório e diminuir o edema, você vai sentir essa dor da palpação, que é a dor do treino. Sim. Tá? É aquela dor que a gente tá sentado aqui depois de um treino, você levanta, tá doendo e tal. Dói pra levantar, aí você começa a andar, acabou. Melhora, exatamente. Então essa é a dor do treino. A dor de lesão, mesmo que você não tenha sentido uma dor aguda no momento, vai ser uma dor local. Então, o triatleta, de uma maneira geral, a gente pode falar o seguinte, dividindo nas três categorias. Natação, ele sente mais, onde mais sente dor na natação, são as dores lombares, então na região da coluna lombar, normalmente por erro de técnica, então o seu alinhamento ali do quadril, deixar o quadril baixo, você fazer uma hiperlordose, tentar compensar com o tórax em vez da parte inferior, aumenta essa curvatura, consequentemente aumenta a pressão na coluna lombar e os ligamentos inflamam. Tá. Então são as dores lombares. Segunda coisa da natação, ombro. De novo. Eu achei que era o ombro a primeira. Eu não vou lembrar exatamente, talvez um seja 10%, outro é 11%. Tá, sabe? É muito perto ali. O ombro. Então, assim, também erro de técnica, principalmente fraqueza da musculatura estabilizadora do ombro. Então, manguito, famoso. Manguito e os músculos estabilizadores das costas. Então, ou seja, a musculação é necessária, sim, tem que fazer o fortalecimento muscular, senão vai machucar e você vai deixar de fazer o que você gosta. Sim. Tá? Então, na natação são esses dois principais. Ciclismo, vamos lá. Ciclismo, onde mais dói? Aí costas de novo no triatlon. Por conta da posição clipada que você fica. Da bike. Tá? Exatamente. E a gente também, aí é por erro de postura ou erro mecânico. A pessoa tá pedalando e ela abre um pouquinho a coxa para pedalar. Quando ela abre a coxa para pedalar, aumenta o atrito lateral do joelho. Tem um tendão que a gente chama tensor da face lata ou trato iliotibial lateral. Ele vai aumentando o atrito e começa a doer do lado de fora do joelho. Pata de ganso? A pata de ganso fica do lado de dentro. Normalmente essa aí não vai doer no ciclismo, ela dói na corrida. Ah, tá. E aí no ciclismo dói do lado de fora do joelho. Pode doer o pé e o tornozelo também. Você já viu? Quando a gente tá pedalando, começa a reparar nos coleguinhas. Tem gente que, em vez de estar com a sapatilha assim, ó, paralelinha, ela começa a ficar na ponta do pé, ou o cara pisa de lado, assim, fica meio torto. Sim. Ou que pisa de lado, começa a ter dor no tendão fibular, que fica lateral ali no pé. Tá? E quem pedala com a ponta do pé tem dor na panturrilha. Tá. Então são as três principais coisas que aparecem no ciclismo. Tá. Obviamente, se você não tá com um bom bike fit, se não tá a bicicleta correta, com o equipamento certo, você pode ter dor em qualquer coisa. Sim, entendeu? Então sim. Começa a dar formigamento na mão, por compressão aqui de um raminho que chama do nervo radial e do nervo mediano, entendeu? Começa a dar dor no ombro, dor no pescoço, então, e assim vai. Aí, mas o principal vilão do triatlo é a corrida. Tá? Então... a bike, assim, por mais que fique mais tempo,
qualquer desconforto você já quer resolver, porque você vai ficar muito tempo ali. Muitas horas. Essa é a minha percepção. Mas é então, verdade. você vai ficar, né? Você vai fazer um meio Iron, por exemplo. Você vai ficar, no mínimo, você vai pedalar o quê? 3 horas na prova. Então, para pedalar 2, 3 horas na prova, você vai ter que treinar muito mais. Quantas horas de treino você teve que passar? E aí, acaba ficando muito desconfortável. Aí você fala, eu preciso resolver. Exatamente, concordo. Preciso fazer alguma coisa para resolver isso. Então, eu acredito que seja algo que mais passageiro e os atletas busquem resolver o problema. De uma certa maneira, eu concordo com você. Já quando a gente vai para a corrida, aí a corrida ela é multifatorial. Então, assim, quase 50% a 60% das dores do triatleta vêm em decorrência da corrida. Tá? Então, é um número alto e essas dores são em membros inferiores. Então, a gente tem vamos começar assim do que o que é mais comum. Primeiro, joelho. Então, começa a dar um problema na frente do joelho que a gente chama condromalácia patelar, que é um aumento do atrito da cartilagem da patela, que você vai raspando e você tem um desgaste. Pé e tornozelo. Tem uns tendões fibulares que ficam lateral e acontece por pisada errada. Ou o atleta tá correndo com o pé abertinho, sabe aquela corridinha de pato? Sei. Entendeu que o cara corre assim? Ou ele tá com o pé torto correndo. Aí do lado de dentro do pé, acontece também uma inflamação, principalmente quem tem pé chato. Quem tem pé chato, levanta a mão aí. Tá? A gente chama, em ortopedia tem um nome chique, a gente chama pé plano valgo flexível, tá? Que é o pé chato, tá? Então, quem corre com o pé para dentro, começa a ter inflamação do lado de dentro do pé, que a gente chama medial. Tem ali um músculo que chama tibial posterior. Quando você sobe um pouquinho e você tá com a musculatura fraca, começa a dar a famosa canelite. Sim. Você já teve canelite? Olha, foi a única lesão, assim, que eu tive. Que incomoda pra valer. Que incomodou, né? Daí tratei, mas cheguei no grau 3. Pô, é importante. Esse já é um pouquinho, vira uma fratura. Virou. Então, vira uma fratura. Então, assim, o que é canelite? A canelite, na frente do seu osso da perna, que é a tíbia, a gente tem um tecido que se chama periósteo. E ali se insere um músculo que chama tibial anterior. Então, se você está com essa musculatura fraca, o tibial anterior, o que ele faz? Ele levanta seu pé na corrida. Quem está treinando muita ladeira tem uma facilidade de ter canelite. E ele acaba inflamando. Dessa maneira, fica doendo, e o trauma excessivo leva à inflamação e pode até um dia virar uma fratura de estresse. Sim. Tá? Então, são as coisas que aparecem assim em membros inferiores para baixo do joelho. Tá. Eu lembro que comigo, assim, o que acontecia? Eu treinava, começava aquela dorzinha, passava. Tá. Aí, dorzinha, passava. E aí foi quando eu entendi o que era dor de lesão e dor de treino. Por quê? Eu terminava o treino e aí eu punha... nossa, parece que tá quente. Ficava quente, mas você sentia dor mais num ponto, não era? Ou numa área pequena? Não, num ponto. Sabia onde tá. Onde tá doendo? Aqui. Exatamente. Isso que vocês têm que levar. Sempre que doer um local específico, tem que investigar. E ficar com a dor por muito tempo. Terminou o treino, chegou em casa, tá descansando, tá deitado, você sente aquela dor, parece que tem alguém enfiando uma faca, assim, né? Que não melhora, porque ali fica muito sensível, concentra um processo inflamatório, e esse processo inflamatório, ele não é lavado, assim, não diminui conforme as horas pós-treinos vão passando. Então, isso realmente acontece. E aí, começa as dores para cima do joelho. Vamos falar do joelho até o quadril, que é o mais comum. Você já tem uma que é bem comum, que o pessoal fala que é tomar uma facada do lado do joelho, aquela chama inflamação do trato iliotibial lateral. Do lado da nossa coxa, a gente tem um músculo que é uma fita. Ela começa lá no quadril. E ela vem do lado da nossa coxa, e vai até ali o joelho. Sim. E pode inflamar perto do joelho. E muita gente fala que está correndo e começa a sentir uma dor. É uma dor tão forte que tem que parar de correr. Caraca. Não consegue, como se estivesse tomando uma agulhada, uma facada do lado. Isso acontece normalmente por erro de técnica de corrida. É também porque ele corre com o pé para fora, entendeu? Que ele faz com que você tenha uma rotação e com isso inflama a lateral. Ou ele tá com o músculo lá em cima, que é o glúteo médio, fraco, que faz com que você tenha movimentos, que a gente chama movimentos laterais e mediais no joelho, que ajudam a inflamação. Então, só vai melhorar com fisioterapia, remédio, alongamento. Mas se não corrigir a técnica de corrida... Também não vai. Uma das coisas que eu sempre falo, assim, tem que buscar a causa, né? Exatamente. Então, não adianta, tudo bem, o médico vai tratar, vai reabilitar, vai colocar o atleta de novo, mas se ele não entender o que tá causando isso, ele vai ter a mesma lesão, né? É o que diferencia. Por exemplo, você passou no médico, tá com uma certa dor, e ele manda você parar de treinar, ele tá acertando.
é o tratamento correto. Para de treinar, vai parar de machucar, você vai tomar lá um remedinho que é um anti-inflamatório, analgésico, vai tirar sua dor, resolveu. Voltou a treinar, volta a dor. Exatamente. Entendeu? Então, o parar de treinar, na minha opinião, não é o correto. A gente sempre tem que colocar o atleta para treinar alguma coisa. Sim. Pode ser não treinar aquilo que está causando o problema, mas alguma coisa ele tem que Nossa, treinar. então eu tenho certeza que seus atletas te amam, porque na verdade, isso... a maioria dos atletas tem medo, não vai no médico, porque vai tem medo de parar dor. de treinar. Mas isso que é importante, né? Exatamente. Porque assim, muitos atletas começam a ter a dor e falam, eu não vou, porque senão o médico vai mandar parar. Eu não vou, porque o médico vai mandar parar. Então, se tem... Pronto, achou. O médico que vai fazer vocês treinarem e melhorando. E o que é pior, aí você junta duas coisas, né? Pensando no triatleta. Ele tem uma alta resistência à dor. Sim. Faz muitas horas de treino na semana. O que acontece com aquela dorzinha? Ela vai virando crônica. E quando você vai começar a tratar, é muito mais difícil tratar lá na frente do que tratar agora. Isso entendeu? É uma das coisas bem importantes, assim. Eu tive uma carreira bem longa e toda vez começava a sentir dor, não, tô com dor, vamos tratar. Tô com dor, vamos tratar. Então, faz muita diferença. Porque se você não trata no início, vai chegar uma hora que você vai ter que falar, vai ter que parar. Exatamente. Porque chega o nível da lesão que não tem mais o que fazer, não tem né? mais o que fazer. Então, sempre sentiu isso que a gente tá falando, um ponto de dor. E esse ponto continua ali. Você dormiu, teve o seu day off, fez gelo, fez entendeu? bota, e continuou. Vai ver o que é e trata. E não necessariamente, escutem, você vai ter que parar de treinar. É verdade. Eu só mando o atleta parar de treinar em uma situação bem específica, que é quando ele tem uma hérnia de disco extrusa. O que é isso? Quando você tem lá na coluna, você tem uma hérnia de disco, ela saiu do lugar e ela tá comprimindo o nervo da coluna que pode rasgar o nervo. Tá. Então, nesse caso, eu falo, não faz nada, porque a gente precisa tratar, senão uma coisa grave pode acontecer. Mas até pacientes com fratura de estresse, eu ponho para treinar. Dá pra correr na água, por exemplo. Exatamente. Tranquilo. Dá pra fazer musculação, dá pra fazer bike, entendeu? Dá pra fazer um monte, até nem que for jogar dama, né? Alguma coisa ele vai fazer, e aí a gente entendeu? entra também nos aspectos psicológicos, na rotina, qualidade de vida, que a pessoa que tá acostumada a treinar, né? Acho que o pior que pode acontecer é ter que parar e lesionar. Todo atleta tem medo de lesionar. Parece aqui que a gente, né? Lógico, o tema é lesão, mas a gente sabe que todo mundo que treina gosta de treinar, faz porque gosta e tem medo até da lesão de parar, né? O triatleta, ele não é uma pessoa que ele gosta de competir. O triatleta é uma pessoa que tem que gostar de treinar. A competição é consequência dos treinos bem executados. É verdade. Esse é o ponto. O triatleta tem que gostar de sofrer, não adianta. Isso daí, você é um sofredor crônico. Quando você chega nesse ponto ali do joelho para cima, aí uma coisa que é muito comum, você me fala, não sei se você já teve, ou você deve ter ouvido alguém falar que teve, que é a tendinite do glúteo médio, que é a musculatura do lado do quadril. Ouvi. Do lado do nosso quadril, nós temos 3 glúteos, na verdade. Uhum. O glúteo máximo é um músculo que fica atrás do quadril, ele fica lá no bumbum. É aquele músculo que normalmente são as mulheres treinam fazendo aquela elevação posterior de coxa com a caneleira. Uhum. É o músculo que o homem gosta de ver, entendeu? O lateral do quadril, nós temos o glúteo médio e o glúteo mínimo. A função deles não é dar a forma do bumbum. A função deles é estabilizar a bacia na sua corrida. Quando essa musculatura está fraca, ela inflama e você sente uma dor pontual, lateral, no quadril. Mas aí que vem a pegadinha. Ela tem uma certa resistência. Então você está correndo, sei lá, seus 5 km, 6 km, 7 km, não incomoda. Não dói. A partir do momento que ela cansa, aí tem uma mudança na musculatura que ela não aguenta mais a quilometragem, aí começa a doer. Então quase nunca é uma dor que dói no começo do treino. Ela começa ali do terço do treino, meio do treino pra frente, entendeu? E aí a pessoa já tá aquecida, tá treinando, preciso deixar a planilha verde. Não vai parar. Isso, planilha verde é melhor. E não para e continua. Tá? E sabe uma coisa que apareceu muito? Até eu deixo a pergunta pra vocês, que eu não sei o motivo. Antes do Ironman desse ano, eu tratei pelo menos uns 7 a 8 atletas com uma inflamação que ela é muito comum e muito difícil de tratar, que chama inflamação da origem dos isquiotibiais. Atrás da nossa coxa, lá no comecinho do bumbum, onde faz a curvinha do bumbum, sim, tem os músculos que nascem atrás da coxa. Que é um conjunto deles que nós chamamos isquiotibiais. Eles nascem no isquio e se inserem lá na tíbia, embaixo do joelho. É um músculo que ele demora para inflamar. Mas quando ele inflama, para recuperar ele demora meses.
tá? Então, normalmente, a pessoa nada não sente nada, ela não sente nada na natação. No ciclismo, talvez incomode alguma coisa, mas ela vai sentir mesmo na corrida. E o tratamento dela, normalmente, a gente tem que mexer na bike do ciclismo. Eu ia falar, não é a posição da bike? Exatamente. Então, a gente diminui 1 a 2 centímetros a altura do canote, do selim. Você diminui para dar uma folga para posterior. Por quê? Porque a bike TT, ela deixa você numa posição que a musculatura posterior da coxa fica esticada o tempo inteiro. Sim. Para poupar o quadríceps, para corrida. Para corrida. Exatamente. Então, você tem que diminuir um pouquinho. Você tem que pedir para ele não pedalar clipado. Quando eu falo isso pro cara, ele quer me matar, entendeu? Ele vai falar, não, então vou fazer só... Vou andar de road e vou fazer prova de ciclismo. Fazer rolemã, mas assim, ele quer me matar. Porque assim, todo mundo gosta de confortável, é clipado. Sim. Só que eu não quero que ele faça uma flexão da bacia para forçar lá atrás. Então a gente pede para ele ficar mais ereto na bike e dessa maneira você dá uma folga para a musculatura posterior. E aí você tem, o fisioterapeuta é fundamental, fortalecimento é fundamental e eu trato muito com as infiltrações, que é o que hoje é o que tem de mais moderno hoje no mundo para tratar esse tipo de lesão. Graças a Deus, todos fizeram a prova do Ironman, sem dor, conseguiram acabar, mas desde que a gente tenha tempo. Não dá para chegar uma semana antes, entendeu? Então, volta o que a gente falou. Exatamente. Tem que, as dores... Não tem como, né? Quem treina vai ter uma lesão um dia, vai machucar. Então, tem que entender isso, mas o quanto antes tratar, melhor. E isso que você falou de buscar os outros profissionais, ter uma equipe multidisciplinar é fundamental. Porque não adianta nada. Por exemplo, o atleta vai lá, consulta, daí você fala, você não pode pedalar clipado. Aí ele vai, o treinador, viu? Você tem que pedalar clipado, porque senão você não vai acostumar, porque não sei o quê. Mas o médico falou. Então, vira esse embate, exatamente. Né? Normalmente, é coisa minha, né? Ou eu faço uma cartinha e eu peço para levar, ou se eu conheço o treinador, eu peço o contato, eu mando um áudio pro treinador. Ótimo. Entendeu? Para explicar Isso é muito o que tá acontecendo. Porque a gente fala, o indivíduo é um só. Exatamente. Então, todo mundo que trabalha com ele quer ver ele bem, conquistando os objetivos. Exatamente. Então, se todo mundo trabalhar junto, vai ser o melhor pro atleta. Perfeito. Esse é o melhor dos mundos, A intenção é essa, é uma equipe que faz o atleta chegar lá onde ele quer para cumprir os objetivos. É isso que a gente pensa. E tirando essas inflamações que são comuns no triatleta, a gente tem que pensar, poxa, como que você previne? Isso é importante. Entendeu? Que eu acho que é muito importante. Então, primeira coisa, seus exames de sangue tem que estar tudo em dia. Então, assim, será que você está tendo uma inflamação por alguma deficiência, por exemplo, de vitamina? Será que é, de novo, uma infecção? Será que está dormindo bem? Falta outra coisa. Dormindo bem. Tem a ver. Horas de sono são as horas responsáveis pela reabilitação das suas fibras musculares e evitar a inflamação. Terceira coisa, aporte energético. Você não vai se recuperar de uma tendinopatia ou uma lesão muscular, que a gente ainda não falou, mas uma lesão muscular, se você estiver fazendo dieta. Entendeu? Você tem que aumentar o aporte proteico, tem que tomar mais proteína, tem que tomar mais BCAA, principalmente a leucina, tá? Do BCAA tem que tomar, porque são substâncias que ajudam na recuperação do músculo tendão, que ele é feito do quê? Aminoácido. Então a gente tem que tomar. Porque aí entra, né, assim, o processo contrário. Machucou, não tô treinando, não tô gastando energia, vou fazer dieta. Exatamente. Aí pronto, aí não melhora. Não melhora, exatamente, demora mais para melhorar. Aí outra coisa importante que a gente isso faz pouco tempo, quase ninguém utiliza, porque ainda não está tão difundindo, é a gente entrar com, nós chamamos de nutracêuticos. Então você entra com colágeno hidrolisado. O colágeno, a proteína, quando você consome ela, no seu intestino, ela é absorvida, ela é quebrada em pequenos nutrientes que viram aminoácidos. O colágeno, ele é quebrado e vira peptídeo. Os dois são proteínas. Só que o que acontece? Parte do seu tendão e musculatura é feito de aminoácido e a outra parte é feita o quê? De colágeno. Então não é que não adianta. Você está dando um, vamos dar o outro também. Sim. Então você entra com colágeno hidrolisado também para prevenir lesão. Hoje em dia eu recomendo todo mundo, vale a pena sim tomar pelo menos 10 a 15 gramas por dia de colágeno hidrolisado. Ajuda a prevenir lesão e ajuda na recuperação. Então, que interessante. Isso é super importante. E aí você entra com outras substâncias que são substâncias... Isso é para tomar? Para tomar. É um pozinho que você pega, mistura aqui, toma todo dia
De preferência, não no mesmo horário da proteína para você não competir. Então, por exemplo, você entendi. fez um treino de musculação, o mais indicado é proteína. Sim, Naquele outro período do dia, colágeno hidrolisado. Tá. Então, isso daí é interessante. interessante. Aí você entra com outros nutracêuticos que são antioxidantes. Então, por exemplo, cúrcuma longa. A cúrcuma longa, ela é um antioxidante e não deixa a sua célula passar por um processo de amadurecimento e lesão, porque ela sofre um processo químico que é a oxidação. Outra coisa que é antioxidante, ômega 3. Sim, Então, no mínimo 1 grama por dia. A cúrcuma longa, pelo menos 500 miligramas por dia, o ideal é 1 grama. tá. Ômega 3, no mínimo 1 grama. As nutricionistas gostam de 3 gramas. Então, até 3 gramas, super saudável, pode tomar. Tem outro negócio que chama metilsulfonilmetano, MSM. Eu uso muito para atleta, principalmente nas fases mais intensas de treino, que também é outro antioxidante, reduz dor articular, dor Que muscular. legal. Então, são estratégias que a gente usa especificamente para os atletas que ajudam na prevenção e no tratamento dessas tendinopatias e lesões. E Entendeu? aí é isso, né? Porque você precisa ter um médico para orientar tudo isso, não é sair fazendo, né, treinando. Então, Da cabeça. nesse primeiro diagnóstico que você faz, todos os exames, você consegue fazer esse direcionamento. Já faz uma prevenção. Já faz uma prevenção. Então- Fiz os exames, não tenho nada, vou Ótimo. começar a treinar? Então já vou prevenir para não ter. É excelente. Exatamente. Então, quando você faz as coisas que as nossas avós falavam, que é come direitinho, dorme bem, não fuma, não bebe, tudo isso está certo. Só que além disso, nós temos essas outras coisas. Sim, Então, nós temos esses nutracêuticos, o colágeno, a cúrcuma, o ômega 3 do MSM, esse MSM também pode ser utilizado. E aí tem muito trabalho científico já mostrando que, e comprovado, não é da minha cabeça, que fortalecimento muscular sim evita lesão, melhora lesão. Então, assim, você tem que fortalecer. não adianta falar Ah. que é chato, que não Sim. gosta, que não quer. Não Ah. adianta. O fortalecimento é a base, né? Se E- você vai, eu falo assim, se você não tem, você vai construir uma casa. Se não tiver um alicerce bom, a casa vai cair, não adianta, uma hora vai cair. Perfeito, é isso mesmo. O fortalecimento muscular, ele evita não só, ele previne as tendinopatias, como também as lesões musculares. Você já teve lesão muscular de ruptura de Não. musculatura? Não, É uma coisa que é muito comum. muito comum, né? Normalmente acontece mais nos esportes de alta intensidade. É. Então, assim, ele vai Corredor fazer de 100 metros, 200 metros. né? Sim, mas mesmo assim, quem tá fazendo distâncias mais curtas, tá correndo e sente aquela fisgada Uhum. atrás da coxa, entendeu? Ou na panturrilha, ou tá correndo sem querer pisar num buraco. E Dá aí você dá aquela- aquela esticada, você acaba rompendo a musculatura. Então, só para entender direitinho, a nossa musculatura é uma malha, tá? Então, são milhares de fibras musculares que elas estão entrelaçadas. Aí tem 3 tipos de lesão, é uma classificação que tem desde 1962, chama Donahue, se eu não me engano, no qual, assim, o primeiro é quando você só dá uma esticadinha. Tá. Se você passa de 8% do comprimento máximo da fibra muscular, ela rompe. Ah, Então, quando você dá essa esticadinha a mais, é aquele. isso, é aquela que você sentia. Você até consegue, sabe, continuar correndo, fazendo uma coisa, mas é a famosa distensão muscular. Essa que a Tá. gente chama grau 1. Tá. A grau 2, quando você tem a fibra aqui, ó, ela rasga um pouquinho. Então, ela pode rasgar desde a ponta ou ela pode rasgar no meio. Tá? Qual que é a diferença? A que rasga na ponta do músculo, na borda, se você vê o hematoma, fica roxo. Você consegue apertar e você vê que tem um buraco. Uhum. A que rasga no meio do músculo, normalmente não fica roxo e você não consegue palpar aquele gap muscular. Tá. E tem uma que é muito rara acontecer, que não acontece mais normalmente em acidentes de moto, carro, atropelamento, que é quando o tendão ele rasga completamente, Nossa. assim, o músculo rasga completamente. Então, o fortalecimento muscular, ele ajuda a prevenir. Se você tem um músculo forte, saudável, evita esses 2 primeiros tipos de lesão, entendeu? E uma coisa que você faz, quando você estava treinando, recomendavam para você fazer alongamento? Não perto do treino, né? Tá, então isso é uma coisa legal. Tem trabalho também mostrando que os alongamentos, principalmente se você tem uma musculatura forte, mas encurtada, e você tem que fazer um movimento que é um pouco maior do que você não está acostumado,
você tem uma chance maior de ter lesão. Sim. Então, o alongamento é importante. Aí que você falou foi perfeito. Você nunca deve alongar para ganhar alongamento, ou seja, fazer alongamento por 10, 15, 20 minutos antes do treino. É sempre pós-treino ou em um período que você não treinou. Exato. Aquele alongamento que você faz antes do treino, que é aquele alongamento tiozão, sabe? De É 5 É minutinhos. mais um aquecimento, né? Isso, ele é equivalente a um aquecimento. Você sabe, você já coloca a perna em cima de um lugar e puxa, põe a coxa para trás, sabe? Joga o corpo de um lado pro outro. É mais um movimento ali para você ativar as articulações da musculatura, falando, ó, vou te usar. Vou treinar. Entendeu? Então, se prepara. É mais nesse sentido. Esse alongamento é 5 minutinhos no máximo, não tem necessidade mais que isso. Agora, o ganhar alongamento nunca antes do treino e nunca pós-treino, na verdade, você tem que tomar cuidado quando você fizer treino de força. Então, se fez uma musculação, tem que tomar cuidado com esse alongamento. Você pode fazer, mas tem que ser devagarzinho, porque você machucou no treino de musculação, aí você vai alongar na sequência, depois você pode dar uma eu sempre rompidinha. fiz sessões assim, mas assim, treinei de manhã, aí vou treinar à tarde, no meio do dia faz uma sessão de alongamento. Legal. Porque ajuda demais. E outra, melhora a dor. Muito. Então, assim, aquela dor pós-treino e tal fica melhor. Você fica mais disposto para treinar no dia seguinte, tá? E ajuda a evitar lesão. Sabe outra coisa que ajuda a evitar lesão também? Principalmente em corredor, mas é usado mais no futebol, são as bermudas de compressão. Ah, tem então, eficiência? Tem. Normalmente quem usa tem 30% a menos de chance de ter uma lesão muscular na coxa. Nossa, que usando interessante. bermuda de compressão. Tanto que no futebol, muitos clubes colocam em contrato que é obrigatório o jogador utilizar. Nossa, entendeu? Que interessante. Não existe, pelo menos do meu conhecimento, trabalho científico falando do canelito. Tá? Sei. Eu gosto de... Eu brinco, eu gosto de falar pernito. Eu falei, pô, isso é na perna, não é na canela. Tinha que ser pernito e não canelito. Ou do manguito, sabe? Que utiliza aqui. Mas não tem trabalho mostrando. Mas a bermuda de compressão... A bermuda tem. Sim, tem que você comprime a coxa, é uma coisa que ajuda. Se você for pensar por analogia, realmente, se você usar uma meia de compressão, uma meia que vai ali até o cavo, né, que é perto do joelho, ou um canelito, você tem uma menor chance de ter lesão, porque ele ajuda a manter a sua estrutura muscular sempre tensa. Tá. Então você não tem aquele relaxamento muscular que no momento assim você pode pegar e ter uma lesão. Ainda mais no futebol, que você tem uma mudança de direção, o tempo todo, os tiros, né, intensos. Então, Se for pensar na corrida, seria mais naqueles momentos em que você pisou em alguma coisa errada, entendeu? Um buraco. Ou você tem que subir uma calçada. Uma tartaruga, sabe? Alguma coisa ali, passou um transeunte na tua frente. Você tem que parar. Essas coisas acontecem, entendeu? Então, dessa maneira que você consegue evitar. Mas, praticamente hoje, a tendinopatia e as lesões musculares são os 2 tipos de lesão mais comum no triatleta. Então, natação, ombro e região lombar. Resumindo só. Isso daí. Bike, joelho e coluna. Coluna. É isso daí que mais incomoda. Corrida. Corrida é quase tudo, aí mas tudo. assim... Da cintura pra baixo, da cintura pra baixo. Machuca tudo. Aí pode ser quadril, joelho, pé e tornozelo. Normalmente são as mais comuns que mas aparecem. Mas quem tá começando, não desanima. Não é que se você seguir as recomendações, for ao médico, fizer todos os exames, tiver o seu treino certinho, não quer dizer que você vai necessariamente ter uma lesão e que vai te impedir de treinar. É só fazer as coisas da maneira correta, né? A pior coisa que tem é quando alguém começa a treinar, pega gosto, gosta, aumenta a intensidade, começa a perder peso, melhora a performance, melhora a qualidade de vida. Exatamente. Sente, foi picado pelo bichinho, né? Então, assim, você sente toda aquela parte hormonal, as endorfinas, entendeu? Inibe a recaptação de serotonina, assim vai. Então, você fica feliz e tem prazer. E aí você se machuca. Então, você tem que parar. Normalmente, quando isso acontece em torno de 3 meses desde que o cara começou a treinar. Que é quando ele começa a sentir tudo e às vezes quer ir um pouquinho a mais. Pouquinho a mais, não tá preparado ainda e acaba tendo a lesão. Isso é bem comum acontecer. Mas com o preparo, se você respeitar, né, o princípio do treinamento e de tudo, né, individualidade, você consegue evoluir de uma forma, né, mais
correta para você, então gradativa, exatamente, progressiva. Progressiva. Você não para, você sempre vai estar melhorando aos poucos, mas vai estar sempre melhorando. Essa paciência, é a intenção. assim, uma das coisas mais difíceis é falar para o atleta que ele tem que ter paciência. Muito. Porque demora, não dá para você, assim, um atleta para ele chegar em um nível alto são 10 anos, né? Sim, ainda mais em provas de endurance. Em prova de endurance. Então, imagina, você tem pessoa que começa a treinar e aí você falou, 3 meses quer tá ali, né, assim, então, respeitando... Tanto que é uma tática que muitos atletas usam. Ele fala assim, poxa, eu não consigo pegar pódio aqui com meus 30, não consigo pegar com 35, eu não consigo pegar com 40. Então o cara continua treinando. Quando chegar com 75, ele 80, tá voando. Só vai ter ele na categoria, entendeu? Mas ele vai estar bem também. Vai estar bem, vai pegar pódio e vai pra Kona, entendeu? Então é uma tática também. Muito legal. Acho que deu pra gente falar tudo. Sim. Assim, lógico, né? A gente podia ficar o dia inteiro aqui falando de lesão, mas essas são as principais que o Dr. Leandro trouxe e a gente espera ter contribuído para você que está começando, que já teve alguma lesão, que, né, sentiu alguma coisa. Sempre procure a orientação de um profissional capacitado. Muito importante. Então, suas considerações finais? Bom, vou falar para você que é melhor prevenir do que tratar lesão. Então, a prevenção não é só treino, alongamento, fortalecimento. Existe também medicações nutracêuticos que nós podemos usar no nosso dia a dia. Tá? Ajuda demais. Tem algumas táticas, é importante. Fazer os exames, não só pensando em lesão muscular, mas coração. Está em voga, aí muita gente acontecendo, tal, morte súbita no esporte, etc. É importante. E se você fizer tudo certinho, você vai praticar uma coisa legal, que vai te dar prazer. Você vai evoluir e com certeza vai conseguir chegar nos seus objetivos. É isso aí. E vai ficar feliz fazendo seu esporte de uma maneira longeva. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença. Convite. Muito obrigada para você que acompanhou mais um podcast. Curta, comenta, manda para todo mundo que você conhece, porque essas informações são super valiosas. Não é todo dia que tem um profissional desse aqui conversando com a gente. Eu agradeço muito a sua presença e esse foi mais um Extrema Performance.